Boa noite, irmãos. Queremos cumprimentar e dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, convidados, visitantes. Sejam todos bem-vindos e queremos vê-los outras vezes também em nosso meio, porque isso muito nos alegra. E, meus amados, nós nos reunimos aqui nesta noite para agradecer a Deus e louvá-lo pelo dom da vida. Louvá-lo pelo dom da vida. Porque somente o Senhor nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É Ele quem conduz a história da nossa vida. É Ele que reina sobre tudo e sobre todos. E destacamos nesta noite, nesta palavra de saudação, destacamos a nossa irmã Odaleia Almeida Ror, que no próximo dia 18 completa os seus 85 anos. E nós louvamos a Deus por esta data. Ela nasceu em 18 de setembro de 1940, filha de Reivi Pinto de Almeida e Maria Scheidegger de Almeida. Ela morava aqui bem próximo, da igreja, cresceu, e os dias foram passando, foi criada no Evangelho, os seus pais sempre a levavam ao templo desta igreja, que ficava a uns 150 metros, mais ou menos, na primeira curva, e assim ela foi se desenvolvendo no Evangelho. Ela foi batizada com 1 ano e 10 dias, ou seja, em 28 de setembro de 1941, pelo reverendo Jader Gomes Coelho. Ela cresceu com seus passos moldados no Evangelho, e no dia 11 de março de 1956, ou seja, com 15 anos e meio de idade, professou a sua fé em Cristo Jesus com o pastor Samuel Bersoneto. Nessa época, ela já chamava a atenção dos rapazes da região pela sua beleza. Mas teve um que mexeu assim mais profundamente com o seu coração. E ele se chamava Adalberto Ror, saudosa memória. Namoraram por algum tempo e no dia 3 de janeiro de 1959, se casaram. Ela tinha 18 anos, 3 meses e 15 dias. Agora casada, dava início a uma nova etapa de sua vida e, na companhia do seu esposo, foram morar num sítio lá bem próximo à minha casa, que era o sítio do sogro, e lá viveram durante 15 anos e depois regressaram para onde ela mora até hoje. Pois bem, dessa união nasceram 9 filhos, 6 homens e 3 mulheres. Carlos, Adalto, Elias, Elizabeth, Cristiano, Odileia, Robson, Neemias e Débora. Dessa turma toda, a mais bonita é a Odileia. Essa conquistou também o meu coração, Os anos foram passando, muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tristezas, mas também muitas alegrias, muitas vitórias e muitas bênçãos derramadas. Uma serva dedicada ao Senhor, durante muitos anos cantou no coral da igreja e até hoje trabalha na Sociedade Auxiliadora Feminina, recebeu o diploma de sócia benemérita, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados com zelo e amor na obra do Reino de Deus. A irmã Odaleia, ela ficou viúva no dia 3 de fevereiro de 2014,
após 55 anos de vida conjugal. Muitas são as lembranças, e Deus sempre multiplicando a sua descendência. Hoje, Dona Odaléia conta com 18 netos e 19 bisnetos. Ou melhor, vou dizer 20, porque tem mais um a caminho, né? 20 bisnetos. Juntar todo mundo hoje é muito difícil. Muito difícil. Mas a casa sempre está em festa. A casa sempre está em festa. E hoje nós louvamos a Deus pela mãe que ela é, pela avó dedicada que ela é, pela bisavó carinhosa que ela é. E agradecemos a Deus pelos seus 85 anos, pela sua fé, pelo seu exemplo de vida, pela submissão e temor a Deus, e pela sua disposição também em saúde, na academia, onde ela tem dado um show, fazendo exercícios que muitos jovens não conseguem fazer. Por isso nós estamos aqui, para esta celebração da vida, celebração de gratidão. Mas tudo isso é possível somente pela graça de Deus. Tudo isso é possível somente pela misericórdia de Deus, pelo amor insondável, pelo amor imutável, pelo amor que não se pode comparar. E ao nosso Deus, então, seja toda honra, toda glória e todo louvor. Deus nos convida a louvá-lo, Deus nos convida a adorá-lo. E neste momento, então, eu convido os irmãos para lermos a palavra de Deus no Salmo 95, versículo 1 a 6. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos fazer juntos esta leitura. Salmos 95, 1 a 6. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Nesse momento eu convido o primeiro filho, que é o nosso irmão Carlos, para que erga a Deus uma palavra de oração, de louvor e adoração. Amém. Assentai-vos, irmãos, e eu convido o quarteto Moriá para estarmos louvando a Deus neste momento com um dos nossos hinos. Se isto não for amor.
não for amor, for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor, não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás, se isto não for amor, for amor, o oceano secou, secou, não há estrelas no céu, no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, for amor, o céu não é real, real, tudo perde o valor, valor, se isto não for amor, não for amor. Contrição. O Senhor perdoa os nossos pecados. Eu vou convidar o filho Neemias para fazer a leitura bíblica no Salmo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Não há nada melhor do que ser perdoado por Deus, ou seja, receber o perdão de Deus. Eu vou convidar agora a filha Débora para que erga sua voz, após alguns instantes de oração silenciosa, que erga sua voz, numa oração audível, dando graças a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Vamos confessar as nossas faltas, curvar as nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, Pai, para louvar e bendizer o teu santo bem de glória. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai, e por tudo que o Senhor fará, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da nossa mãe, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, tomando em tuas mãos, ó Deus, e toda a nossa família, ó Pai, juntamente com todas as famílias da igreja, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a todos, ó Pai, com sua mão poderosa. E, Senhor, também viemos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, com sua mão de poder, ó Deus, tirando tudo aquilo que possa impedir também, Senhor, nossa íntima comunhão contigo. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Mais uma vez te pedimos que perdão os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estará louvando a Deus
com o hino.
O Senhor nos convida ou nos ordena a interceder perante Ele. E hoje eu quero fazer daqui diferente, eu quero convidar o pastor para que venha até aqui à frente. E neste momento nós teremos uma oração de intercessão pela família da dona Odaléia, pela família da aniversariante. Então, nós vamos chamar aqui a nossa irmã Odaléia aqui à frente. E chamar a família dela também. Não é muito pequena não, né? Aqui tem filho, tem filha, tem nora, tem genro, tem neto, tem bisneto, todo mundo aqui na frente. Vamos aqui emparedar, né, de que a família aqui se ladeie, família muito grande. É bom lembrar o Salmo 127, 128. A prole é uma expressão da graça de Deus. E isto, olha só quantas pessoas aqui irmanadas pelos vínculos familiares. E nós vamos orar aqui, clamando a graça do Senhor e agradecendo pela vida da nossa irmã e também pelo seu testemunho gravado ao longo de muitos anos. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, como teus filhos, como teu povo, nós queremos erguer as nossas vozes, os nossos corações contritos, e queremos nesse momento, Senhor, orar de maneira intercessória em favor da vida da nossa irmã Odaléia e também de toda a sua prole, de toda a sua família, que com muito amor, com muito carinho e com o reconhecimento, com muita gratidão, ladeiam a nossa irmã. Queremos suplicar que a tua graça infinita, que a tua misericórdia que não conhece limites, assim como elas vêm sendo espargidas sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, todos aqueles que carregam de alguma maneira o nome da sua família, a nossa oração é que o Senhor continue derramando todas estas graças, que o Senhor proteja cada um deles e que, ao olhar para a tua serva, possam encontrar nela um exemplo de vida, possam seguir o seu testemunho e possam aprender com ela, que ao longo dos muitos anos vem dando o testemunho do Evangelho da Graça, do amor e do serviço que tem prestado ao Senhor. A nossa oração é que a sua prole, tal como ela, como foi dito aqui, nascida em 1940, batizada em 1941, tendo feito profissão de fé mais tarde, que eles possam seguir o seu exemplo, que cresçam materialmente, que cresçam profissionalmente, que sejam ricamente abençoados, mas que também atentem para a vida espiritual. Tua serva, que começou sua caminhada ainda recém-nascida, e aos 85 anos tem dado o testemunho da perseverança na fé, sempre lembrando do teu nome, do teu favor, sempre com um horizonte redentor calcado na tua graça. A nossa oração é que a sua prole ela seja tremendamente abençoada. Que todos que vieram aqui e reservaram esse tempo precioso, esse tempo de gratidão, esse tempo de trazer à recordação as coisas que o Senhor fez. Que todos eles que vieram aqui sejam também impactados pela tua graça e pelo teu poder, Senhor. Que todos aqui, ao ouvirem a tua palavra, eles sejam alcançados pela tua palavra e cresçam também espiritualmente. Seja com todos eles. Essa é a nossa oração. Proteja, Senhor. Proteja, livre de todo mal, de toda armadilha do inimigo.
que haja um trabalhar poderoso da tua parte na vida da tua serva e de toda a sua prole e de todos os seus familiares que lhe cercam nesse momento. Essa é a nossa oração com muita gratidão em o nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. A palavra está com o presbítero Paulo. Interlúdio. O Senhor nos convida a louvá-lo. Salmo 92, 1 e 2 assim nos diz: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Equipe de louvor estará neste momento louvando a Deus com mais um hino, e após a equipe de louvor, o Quarteto Moriá estará louvando a Deus com o hino Feridas, a pedido da aniversariante. Louvemos ao nosso Deus porque Ele é o nosso bom pastor, porque a sua bondade, a sua misericórdia tem nos seguido durante todos os dias das nossas vidas. Nós estaremos cantando juntos o cântico Bondade de Deus. Em todo tempo
Graças dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tem feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou. Pai querido, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome de geração em geração, porque tu és, Senhor, o Deus único, o verdadeiro, o Deus que nos sustenta, o Deus, Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque através do sacrifício de Cristo na cruz, tu nos deste vida e vida em abundância. Nós somos lavados, Senhor, redimidos, Senhor, pelo sangue dele, e temos, Senhor, livre acesso a ti. Graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre as nossas vidas, pelas maravilhas, Senhor, que nós podemos ver, pelo teu cuidado constante, Senhor, para com cada um de nós. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito, aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração, e dê-nos, Senhor, cada dia mais o desejo de estar mais e mais perto de ti. É a oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Esse é o momento de edificação, quando o Senhor fala ao seu povo. Eu convido aos meus irmãos para curvarem a sua cabeça. Estaremos orando nesse instante, intercedendo pelo pastor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nos curvamos e nos achegamos ao trono da Tua graça. E te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o Deus que nos criou e o Deus que tem cuidado de nós. E agora, neste momento, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos a vida do Teu servo, reverendo Jefferson. Dê a ele, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito neste momento em que ele estará ministrando a Tua palavra, para que sejamos edificados, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos despertados, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e que é eficaz. Fala, Senhor, ao nosso coração, prepara cada um de nós para que possamos receber com alegria os Teus ensinamentos, dá-nos um coração sensível para compreendermos também aquilo que Tu tens a falar, ó Deus, ao nosso coração nesta noite. Vivifica, ó Deus, as nossas almas e fortalece a nossa fé. É a oração que nós fazemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Com a palavra ao pastor Jefferson. Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia num salmo que nós já lemos hoje, o Salmo 92. Só que nós vamos ler do 12 ao 15. Peço que os irmãos acompanhem a leitura que farei. Salmo de número 92, do 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Eu sempre gostei de ler. Eu não tenho como explicar aos irmãos a razão ou as razões pelas quais eu comecei a ler. Acredito até que
por muita curiosidade, mas eu sempre gostei de ler. E muito cedo, através de uma professora que tive, chamada Ana Moraes, eu passei a ter um gosto muito acentuado por aquilo que o professor Rubem Alves escrevia. E eu me lembro, quando eu comecei a ler as crônicas que ele começou a publicar a partir da década de 80, me lembro que o primeiro livro que eu li do professor Rubem Alves foi A Menina e o Pássaro Encantado. Eu recomendo que toda criança leia esse texto. É maravilhoso. E eu estou falando do professor Rubem Alves porque o tempo foi passando. Ele nasceu em 1933. Ele foi pastor presbiteriano até 1972. Eu passei a ter muito interesse pela biografia dele. Mas eu comecei a perceber que, a partir de 2010, ele começou a se tornar repetitivo. E mais do que isso, a partir de 2010, a gente percebia que nas entrevistas, um certo cansaço físico era esboçado. E ele viveu até julho de 2014, quando morreu de falência múltipla dos órgãos. Mas eu lembro de uma entrevista que ele deu a um programa até então veiculado pelo Canal 11, lá em Pernambuco, a TV Cultura, quando o entrevistador disse assim: o senhor resolveu tomar uma atitude que nos deixou muito triste. O senhor primeiro resolveu parar de escrever. E, além de parar de escrever, né, ele parou de publicar pela Folha de São Paulo. E ele disse: olha, eu, um homem dessa idade, acordava de madrugada, 4 horas, e ficava pensando: o que eu vou escrever hoje? O que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Ele disse: eu vou escrever agora as coisas que eu quiser. E aí ele conclui dizendo assim: a velhice tem de nos dar alguns direitos. A velhice tem de nos dar alguns direitos. Aí ele recorre à psicanálise e ele vai dizer que quando acordava na madrugada fria, e a madrugada de São Paulo muitas vezes é muito fria, ele já um homem quase octogenário, ele disse, tinha um superego que dizia para mim: tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever. Ele disse: agora eu vou escrever o que eu quiser. E vou publicar onde eu quiser, e se eu quiser, e se eu não quiser, eu não vou escrever. E quando eu estava meditando, porque hoje, originalmente, a minha escala é na Cabroca. Eu estaria na Cabroca hoje para pregar e ministrar a ceia, mas me fora dito que hoje seria o culto de ações de graças da nossa irmã Odaleia. E quando eu estava sentado ali, ao lado da nossa amadíssima irmã Kedma, alguém falou aqui, né, o presbítero Paulo falou que a nossa irmã, ela teve a oportunidade dada por Deus, claro, né, de gestar e de trazer à vida 9 filhos. Mas só que tem os filhos espirituais, tem os filhos de oração. Assim que eu cheguei aqui, no ano de 2022, nós fizemos uma amizade muito intensa. Não raramente eu vou aqui à casa dela e sento lá, nós tomamos um café, e eu posso dizer aqui em alto e bom som, eu tenho ela como uma mãe, pessoa muito amada, como outras queridas aqui na igreja também, uma pessoa com quem eu já conversei muito. E quando eu lembrei dessa entrevista do Rubem Alves, eu demorei a entender o que ele queria dizer quando ele disse assim que a velhice tem de nos dar alguns direitos.
Então, a nossa irmã Odaléia, numa conversa comigo, eu não vou citar o nome nem a ambiência, por uma questão ética, mas alguém fez uma cobrança a ela. E a resposta foi imediata: eu não tenho filho para criar. Eu não tenho compromissos assumidos. Eu vou se eu quiser. Quer dizer, isso tem a ver com a consciência muito clara do dever cumprido. Isso tem a ver com a consciência de que o tempo vai passando e certos compromissos, eles passam a deixar de existir. Mas eu quero dizer que essa condição da vida, isso é uma condição da vida, ela não aconteceu só com a irmã Odaléia. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Tem muita gente aqui que tem filho, né? Só que tem uma diferença. Tem alguns poucos irmãos aqui que os filhos já estão grandes. Eles já não têm mais aquela preocupação de preparar a comidinha, de passar a roupa, de levar à escola. Esse bastão foi passado. Agora são os filhos, agora são os netos, que, querendo ou não, vão enfrentar essa mesma condição com a passagem do tempo. Esses compromissos, eles vão ser passados para outras gerações. A velhice, ela tem de nos dar alguns direitos. Estava lembrando ontem do reverendo Caruso. Ontem nós tivemos a reunião do presbitério do Itapemirim, reunião extraordinária, a 212ª reunião. O reverendo Caruso não foi. Por que ele não foi? Porque ele é ministro jubilado. Ele não tem a obrigação de prestar relatório, ele não tem a obrigação de se fazer presente nas reuniões, ele vai se ele quiser. E quero dizer que quando vai, para nós é uma honra, para nós é uma alegria ladear um homem daquele. Mas ele não foi. Ministro jubilado. A velhice tem de nos dar alguns direitos. A velhice propicia um olhar privilegiado. É o olhar de quem, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, teve o privilégio de viver uma coisa extraordinária, que é a passagem do tempo. A pessoa como a nossa irmã Odaléia, como a nossa irmã Quedma, como o nosso irmão Heralto, como o nosso irmão presbítero Hidalto, e alguns poucos aqui, eles podem materializar aquilo que eu chamo o túnel do tempo. O túnel do tempo. Eles olham para trás e eles percebem que o tempo passou, os filhos cresceram, vieram os netos, vieram os bisnetos, o contato com incontáveis pessoas lhes dá um olhar ampliado sobre as coisas, muita experiência acumulada e, acima de tudo, a graça de Deus em cada momento. Pessoas que viveram para contar o que a graça de Deus fez no decorrer dos anos. O presbítero Paulo estava lendo aqui, antes do culto iniciar, dados biográficos. Eu amo biografia. Quando eu era aluno no seminário, eu li tudo que é biografia, que os irmãos imaginarem. Eu ia ler um teólogo, eu ia ler a biografia dele. E fiquei pensando, a igreja não era aqui, a igreja era lá. Ela viveu para ver a igreja lá e a igreja aqui. No boletim do centenário, está lá a lista dos pastores que por aqui passaram. Eu descobri um dado ali. Se a ordem é aquela, pastor Jader foi pastor,
10 pastores sucederam o reverendo Jader, e nessa sequência o 11º foi o irmão dele, o reverendo José Gomes Coelho, se a ordem é aquela. Então, vejam, em 1941, ele oficiou o batismo da nossa irmã. Eu quero dizer para os irmãos que o reverendo Jader é da turma de 38. Ele é da turma do reverendo, já de saudosa memória também, Júlio Andrade Ferreira, que foi historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles eram da mesma turma. Então, uma pessoa que tem a oportunidade e o privilégio de viver muitos anos, olha aqui a vida florescendo, a vida está começando. Que Deus conceda a essa criança e às demais vida longa. Mas quem tem a oportunidade de viver para ver, pode fazer essa viagem no túnel do tempo. Eu quero dizer para os irmãos que a Igreja de Cristo e a primeira igreja presbiteriana de Rio Novo do Sul, que é parte da Igreja de Cristo, ela é um espaço que acolhe pessoas de todas as idades, inclusive os velhos. Eu quero aqui deixar muito claro para os irmãos, eu escuto essa palavra muitas vezes com certo preconceito, com uma certa indigência, velho. O salmista não tinha nenhum pudor para dizer assim, eu fui jovem e hoje eu sou velho. E se você é um velho, agradeça. Se você vive a experiência da velhice, olha só, a dona Daléia tem um filho com 65 anos, nosso irmão Carlos. Ele agora está ladeando a mãe, chegou na terceira idade também. Isso é um privilégio. Sabe por quê é um privilégio? Porque tem muita gente que nasce morto. É o natimorto. Tem muita gente que nasce, ele até tem o privilégio de vir à vida, de conhecer o mundo, daqui a pouco morreu. Estávamos aqui no culto de oração, o ano passado, quando a irmã Márcia e a irmã Cátia nos pediram oração por uma família que perdeu um filho que tinha 5 meses. Olha que tristeza. Olha esse dragão, né? Chamado de morte, que é democrática, viu? A única coisa boa da morte é que ela é democrática. É velho, é novo, é preto, é branco, é rico, é pobre, não tem atestado de impermeabilidade contra a morte. Ela vem. O meu amado professor Rubem Alves, uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, uma das pessoas com quem eu mais aprendi, eu estava no Supremo Concílio em 2014, em Natal, eram as 2h da tarde quando o telefone tocou. Eu lembro da cor do meu celular, era um Samsung roxo. Mamãe? Quando ela disse, meu filho, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Rubem Alves morreu. A lágrima desceu. A lágrima desceu. Porque ele deixou muita saudade mesmo. Muita saudade. Muita. E eu pude aprender muito com ele. E com ele eu aprendi que a passagem do tempo, a passagem dos momentos, ela é inevitável. Esse salmo que nós lemos, que o presbítero Paulo escolheu de maneira muito apropriada, apropriadíssima, ele é um hino de gratidão. Que palavra melhor para definir esse momento do que a palavra gratidão? Se nós encerrássemos o culto agora, já seria o suficiente. Tivemos a oportunidade aqui de elevar uma palavra de gratidão ao Deus Todo-Poderoso por aquilo que Ele tem feito na vida de todos nós e de maneira muito especial na vida da nossa irmã Odaléia. O Salmo 92 louva as obras do Senhor e declara que Ele é o Senhor, que alegra, livra e abençoa o seu povo. Então,
na vida, a gente não vive só de momentos bons. A gente também passa por momentos dolorosos, por lutas atrozes, por lutas intensas. Mas até mesmo no meio das lutas, Deus vem ao nosso encontro, nos alegrando, nos livrando e nos abençoando. No final, o Salmo faz algumas declarações sobre a velhice, inclusive dizendo que esta é um espaço para a frutificação. Como é que o velho ele frutifica? De que fruta esse Salmo está falando? Ele frutifica à medida que ele diz assim, que o Senhor é reto, que o Senhor é a sua rocha e que nele não há injustiça. Ou seja, o Salmo termina dizendo que o justo, o velho, aquele que viveu para contar as obras do Senhor, ele termina a sua caminhada sempre com a palavra de gratidão e nunca com a palavra de queixa. Por isso eu quero meditar, muito brevemente com os irmãos, sobre a bênção da velhice na presença de Deus. E quero aqui compartilhar 3 coisas com os irmãos. Em primeiro lugar, a velhice limita nosso labor, mas continua sendo um espaço de frutificação espiritual. Nem adianta dizer assim, que você tem o mesmo vigor na velhice que você tinha quando você tinha 20 anos. No caso do homem, o momento áureo da vida dele é quando ele completa 18 anos. É o ponto alto da caminhada do homem. A mulher aos 21. O fulgor da juventude. Eu estava lembrando, mamãe vai lembrar disso, quando eu era novinho, eu ia trabalhar e na 3ª sexta-feira do mês eu ia para Virgília para trabalhar no outro dia, no sábado. Isso hoje é uma coisa impensável. Imagina, eu passo o dia trabalhando, da sexta-feira, aí saía do Cabo e ia para a Estrada da Batalha, ali é Jaboatão dos Guararapes, próxima à Avenida Imbiribeira, para participar de uma vigília para trabalhar no sábado. É muita vontade de servir ao Senhor. Mas isso está associado a uma coisa, ao fulgor da juventude, a um momento muito específico da vida. Cristo, inclusive, disse isso a Pedro. Quando tu eras jovem, tu ias para onde querias. Chegará um tempo em que te pegarão a mão e te levarão para ali ou para ali. Então, na velhice, o nosso labor, ele é limitado. Mas ele continua sendo um espaço de frutificação espiritual. Por isso que eu falei que a igreja, ela é um ambiente onde nós acolhemos todo tipo de pessoa, inclusive os nossos anciãos, inclusive as nossas anciãs. Mesmo em idade avançada, ainda há trabalho a ser realizado. E aqui tem um elemento muito importante, queridos, chama-se o fator experiência. Por isso que eu falei da pessoa ilustríssima do reverendo Caruso. Imagina se nós estamos no presbitério e temos alguma coisa a resolver, aquele homem presente, se eu vou perder a oportunidade de chegar perto e aprender com ele. Eu tive um professor, ele não era um grande orador, mas era um administrador impecável, reverendo Irineu. Uma das grandes alegrias que eu tenho é que ele estava presente no dia da minha ordenação. Ele e a sua esposa, a irmã Iraneide, orem por ela, ela está com Alzheimer. E a gente participava da vida conciliar, e sempre que eu tinha alguma dúvida,
eu procurava o pastor Irineu. E ele, de maneira assim, muito sábia, sempre ia no X da questão. Você pode resolver dessa forma, você pode resolver dessa forma, mas eu proponho isso aqui. O nome disso é experiência. É quem viveu o suficiente para ver as mais variadas circunstâncias que a vida é capaz de proporcionar. Eu tenho falado aqui com recorrência sobre isso. O jovem, na sua fragilidade, ele acha que ele tem que se aconselhar com outro jovem. Ele acha que ele tem o que aprender com outro jovem. E ele se esquece que os jovens desfrutam das mesmas contingências. As mesmas. Então, na igreja, não é diferente. É certo que a nossa irmã, por exemplo, ela não tem mais o vigor que ela tinha, mas ela pode continuar trabalhando. E ela tem trabalhado, como a nossa irmã Odaléia, eu estava falando com a irmã Rosângela, os trabalhos da federação. É raro um trabalho que a irmã Odaléia não vai. É raro. E por que vai? Porque ela sabe que ela pode contribuir dentro das suas limitações, mas pode contribuir. Nossos idosos, por sua presença, nos abençoam com sua sabedoria. Não é só a experiência, tem a sabedoria que foi conquistada a muito custo. Aqueles que se mantêm fiéis a Deus, na velhice, o Senhor renova suas forças a despeito das suas muitas limitações. É sabido que com a chegada da velhice, muitas limitações surgem, inclusive no campo da saúde. Então, eu falei aqui do Rubem Alves, as últimas entrevistas são dolorosas, são sofridas. Você percebe que o cansaço chegou, você percebe que o raciocínio já não é o mesmo. Ele deu uma entrevista para a Bujanra, geralmente eu tinha pena do entrevistado. Geralmente a Bujanra jantava os entrevistados. Tem uma entrevista com Michel Melamed que dá pena. Na entrevista que ele fez com Rubem Alves, eu tive pena dele. Pleno do seu pensamento, pleno do raciocínio, de uma cultura impressionante. Uma vez eu falei para um colega, encontrei o humanismo em estado puro. Chama-se Rubem Alves. Eu nunca conheci uma pessoa tão inteligente, mas as últimas entrevistas dá pena. A gente que ama, que admira, que conhece, percebe que o raciocínio começa a falhar. Ele tem que parar para pensar. E isso é uma condição da vida. Isso não torna a pessoa menos importante. Isso não faz dela alguém descartável. Isso apenas evidencia o que é a passagem do tempo. O justo floresce não pela vitalidade física. Se fosse assim, esse pessoal que vive dentro de academia, durante décadas tomando bomba, se drogando e fazendo um culto do corpo, eles não envelheceriam. Vai envelhecer também. Também vai viver essa passagem do tempo. Mas pela vitalidade espiritual. Já dissemos que a vida se compara à caminhada espiritual. E quanto mais você vai vivendo, você vai crescendo na presença de Deus. Então, essa limitação física, a gente aprende aqui, que ela é compensada pela maturidade espiritual que Deus, pela sua graça e pela ação do Espírito, Ele vai concedendo. A irmã Odaléia, de 50 anos atrás, não é a Odaléia de hoje. Ela hoje é uma pessoa muito mais forte, espiritualmente. É uma pessoa muito mais saudável, porque o tempo foi passando e a graça foi sendo concedida, a graça foi sendo derramada e ela foi recebendo graça, crescendo diante de Deus, como assim acontece com cada um de nós. O tempo passa, a graça nos é dada e nós crescemos e florescemos. A imagem aqui é que
nós crescemos como cedro do Líbano e florescemos como a palmeira. Segundo lugar, a velhice é uma belíssima oportunidade para testemunhar às novas gerações o quanto Deus é fiel. Estranha essa expressão, né? Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Veja, ele diz aqui, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Veja, Deus é fiel à palavra que ele emprega. Essas imagens que ele usa aqui são as imagens de um agricultor que tem uma área regável, cultivável, e aqui é a igreja, e essas pessoas são cuidadas por ele. Repito, Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a si, mas ele prometeu conceder vigor, vivacidade e assim por diante. A velhice é dom de Deus e sinal da sua graça. Falei para a mamãe, no ano passado, nós fomos à cidade do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, onde vivemos a vida praticamente toda. Chegamos, eu fui dormir e eu disse, eu vou lá na Coab comprar pamonha. Eu vou confessar um pecado aqui, eu sou viciado em pamonha. Eu sou viciado em pamonha. Aí, desci, né, uma ladeirazinha. Primeira pessoa que eu encontrei disse, você conheceu o fulano? Eu disse, conheci, muito bem. Acabaram de matar o filho dele, um tiro na cabeça. Qual a idade do rapaz? 16 anos. Próximo ao posto médico do bairro vizinho. Ele não viveu para ver a velhice. Ele não era nem um jovem, ele era um adolescente. A morte chegou e interrompeu essa caminhada. Ele não terá a oportunidade de viver para testemunhar. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, tanto o Salmo 127 quanto o Salmo 128, eles tratam da família. E o Salmo 128, ele vai colocar lá, entre as bênçãos que Deus concede ao ser humano, vê a sua prole, seus filhos, seus netos, os seus bisnetos. Viver para ver a sua prole é receber graça de Deus. Então, quando a gente viu a irmã aqui, ladeada, né, por filhos, netos e bisnetos, por todos esses que formam esse conjunto de pessoas da sua família, isso é um sinal da graça de Deus em sua vida. Ademais, viver é um sinal da graça. Viver é um sinal da graça. A vida é um presente. Por isso eu quero dizer para os irmãos que não reclame, agradeça. Eu tenho adotado para mim essa filosofia de vida. Nunca reclamar, sempre agradecer. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. E quanto mais o tempo passa, mais a gente vai acumulando motivos pelos quais agradecer. A cada ano, a pessoa tem a oportunidade de agradecer a Deus. Eu vou contar uma coisa para os irmãos que diz respeito à minha biografia. Quando eu era criança, eu vomitava muito. Eu tenho um problema genético de mau funcionamento dos órgãos e eu vomitava muito. Todos os dias eu vomitava. Eu cresci e até por volta dos 18 anos eu pensei que eu ia morrer muito jovem. Foi uma surpresa
quando eu completei 20 anos. 20 anos. O tempo passou. Eu cheguei a completar 30 anos. E me perguntei, será que eu vou ter a graça de Deus de viver tanto quanto Cristo viveu, 33 anos? Eu tenho 39 anos, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer 40 anos. Estou feliz da vida. E tenho dito, a vida está começando a ficar boa agora. A vida está começando a ficar boa agora. Eu estou olhando para aquela porta ali, e eu estou olhando para a maturidade, ela está lá na frente. E eu estou perseguindo ela. A maturidade está à vista. Eu estou correndo desesperadamente para chegar perto dela. E se Deus me der a graça de avançar com o passar dos anos, eu vou fazer de tudo e vou em busca dela. Mas se for a vontade de Deus, se Deus quiser. Se Deus me der vida e saúde para isso. À medida que a pessoa amadurece e prova isto por seu testemunho, seus familiares e amigos testemunham a ação de Deus na vida daquela pessoa. Aí é uma coisa muito interessante, porque você passa a ser um personagem na história. Você passa a ser um ator na história. E aí as pessoas que te cercam, que conhecem a tua biografia, elas começam a olhar com o passar do tempo, né? Quanto Deus fez na vida daquele irmão, quanto Deus fez na vida da nossa irmã. O quanto. E quando você cresce, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar um neto, está ali o Keiner, que é diácono da igreja. Certamente ele lembra da avó quando ele era criança. Lembra? Ele lembra da avó quando ele tinha 20 anos. Ele lembra. Ele tem memória boa. Se eu pedisse para ele aqui, fale para nós um pouquinho sobre a ação da graça na vida da nossa irmã. Fale um pouquinho sobre o que Deus tem feito na vida da sua avó. Ele ia falar, eu tenho certeza, que ele tem muita coisa para contar. Sabe por quê? Porque Deus tem feito todos os dias. Todo dia ele faz. A gente aqui muitas vezes é cego para a ação da graça. Mas Deus fez ontem, Ele fez hoje e vai continuar fazendo. Ele faz. Foi cantado por vocês aqui, tá? Sua graça é sem fim. Foi cantado aqui. Sua graça é sem fim. Então é inevitável que você que é familiar, e eu quero dizer para os irmãos, você que é vovô, você que é vovó, o neto, ele tem um referente no avô e na avó muito grande. Quantas pessoas vieram aqui? Pastor, o senhor tem um carinho tão grande pelo seu avô. O senhor fala do seu avô com tanto carinho. Ele foi uma pessoa muito importante na sua vida. Digo, demais. Demais. Então, eu tenho certeza que a nossa irmã Odaleia, na passagem do tempo, ela foi marcando seus netos. A lembrança, as imagens, os valores. E o que eu chamo de o perceber a ação da graça na vida dela. Vivemos numa cultura utilitarista. Entretanto, Deus não descarta seus filhos, Ele não descarta os idosos. A fidelidade do Senhor também se estende à velhice. Eu acho interessante que o velho na nossa cultura é uma cultura hipócrita, né? Em alguns momentos, é o velho, não é o vovô, é a vovó, é um idoso, vamos respeitar, mas no geral, a nossa cultura é utilitarista. O velho não pode trabalhar mais, não pode produzir. Qual é o valor do velho? O valor do velho está em ele ser um pai,
uma mãe, a imagem e a semelhança de Deus, um ser humano, um cidadão. Então, nos contrapondo a essa cultura que trata as pessoas como peça de mercado, que são usadas e depois descartadas, a graça de Deus vai na contramão, dizendo o seguinte, está vendo Filipinho ali? Ele é muito importante para Deus. Muito bem, mas o nosso irmão Heraldo também, ele é muito importante para Deus. Deus ele não valora seus filhos pela idade. Deus ele valora seus filhos por aquilo que Cristo fez por eles do alto da cruz. O valor deles está em serem banhados e embranquecidos pelo sangue do Cordeiro. Então, independente se é novo, se não é, se é velho, se não é, não interessa. Deus, ele valora seus filhos por aquilo que Cristo fez. Terceiro, a velhice pode ser um púlpito poderoso para proclamar a justiça e a retidão do Senhor. Na velhice, a pessoa, após refletir sobre as vivências, terá condições de dizer muito do que a graça de Deus realizou em sua vida. Aí é o testemunho pessoal. É quando a pessoa entra dentro do seu quarto, fecha a porta e na sua relação com Deus ela é grata. Ela reconhece na sua vida devocional tudo quanto Deus tem feito. Porque uma coisa é as pessoas perceberem. Uma coisa é você vir aqui e oferecer um culto de ações de graças. Outra coisa é na subjetividade da vida interior. Esse sentimento de gratidão. Esse sentimento de reconhecimento. Deus tem feito tanto, Deus tem feito tanto. Deus tem realizado tanta coisa. Como é que eu posso retribuir? Você pode retribuir fazendo o que o Salmo diz. Declarando que o Senhor é reto, que o Senhor é a sua rocha, que o Senhor é a sua salvação, que o Senhor jamais cometeu alguma injustiça. Porque, veja bem, vou pegar o exemplo da nossa irmã. Alguns passam por uma experiência trágica, que é a experiência da viuvez, da perda, do luto. Tem pessoas que desenvolvem um luto patológico, se tornam pessoas amargas, pessoas tristes, melancólicas. Eu visitei uma pessoa muito importante em Pernambuco, foi psicanalista durante a vida toda. E numa conversa que eu tive com ela, uma das, em uma hora de conversa, ela mencionou o nome do marido mais de 30 vezes. E fulano, 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 e fulano. E eu falei para ela, fulano já completou a caminhada dele aqui. O trabalho que ele veio realizar, ele já realizou. Está na hora da senhora tratar de realizar a sua obra. A senhora tem muito a realizar ainda. Pessoa extraordinária. Mas a pessoa crente, ela vai passar pelo luto, mas ela vai desenvolver um outro sentimento, que é o sentimento de gratidão. Até o luto é graça, porque o luto é um trabalho. O luto é um instrumento por meio do qual o nosso psiquismo, para se proteger, ele vai reelaborando. E essa tristeza, ela vai sendo convertida em gratidão. Louvado seja Deus. Na juventude é muito fácil reclamar. Na velhice é bem mais fácil agradecer. É muito mais fácil agradecer na velhice do que na juventude. Porque os pensamentos são outros. A dinâmica de vida é outra. O testemunho do idoso em Cristo é herança espiritual para filhos, netos e toda a comunidade da fé que lhe cerca. Então, aqui nós aprendemos que a justiça de Deus e a retidão de Deus se manifesta durante a vida.
e o idoso é alguém habilitado para que possa proclamar em alto e bom tom. Eu quero concluir tentando estabelecer uma relação entre a velhice e a pessoa e a obra de Cristo. Cristo é o único por meio do qual nossa vida encontra sentido, inclusive na velhice. Cecília Meirelles tem um poema triste, um versozinho, que ela diz assim: com que tristeza o horizonte avisto, aproximado e sem recurso, que pena a vida ser só isso. Que pena para ela. Que pena para ela. Os filhos foram embora, o marido foi embora, ela ficou sozinha, e a vida é somente isso. Não. A vida é aquilo que Cristo, por meio da sua providência, por meio da sua graça, por meio do seu Espírito, nos permite viver. Eu não preciso de A ou de B para encontrar plenitude de sentido, eu preciso de Cristo. É firmado nele, é apegado com ele, a despeito do que quer que seja. Filho pode abandonar, marido pode abandonar, a doença pode chegar, mas se eu estou firme em Cristo, a minha vida tem sentido, porque Ele vai alegrar meu coração, Ele vai ministrar paz à minha alma, Ele vai me dar contentamento. É nele que eu encontro plenitude de sentido. Cristo é a fonte da verdadeira renovação. Nele encontramos vigor e forças para continuar na caminhada, inclusive os velhos. Se eu preciso de forças para continuar, eu vou dobrar o meu joelho e eu vou clamar a Cristo. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Está na palavra. Dizer assim, eu não tenho forças, não é um problema. Mas se você não tem forças, peça àquele que é a fonte de toda a força e de toda a renovação. Peça àquele que morreu por você, ele vai lhe fortalecer. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Cristo nos habilita, por meio do seu Espírito, a frutificar, inclusive, na velhice. Quando eu vou para o trabalho de federação de SAFs, quero dizer para a senhora, irmã Rosângela, as pessoas que eu mais observo são os idosos. Que dispõem do seu tempo, que sai da sua casa, do conforto da sua casa, para passar muitas vezes um dia no trabalho do Senhor. Quem é jovem não está fazendo mais do que o dever. Não está fazendo mais do que o dever. Agora, se é idoso, não, aí eu bato palmas. Que essa pessoa está frutificando numa fase da vida que ela podia dizer, olha, eu não vou não, eu já fui, já trabalhei muito, agora não vou não. Cristo dignifica o velho. Ele ama todas as suas ovelhas. Ele cuida de cada um deles. E no dia de hoje ele nos insta a respeitar, a amar e a cuidar dos nossos velhos. Eu quero concluir dizendo à nossa irmã Odaléia, continue, prossiga nessa marcha. Deus é com a senhora e Deus vai continuar lhe fortalecendo, lhe visitando com graça, lhe visitando com misericórdia e com favor. E Deus vai continuar erguendo a senhora como uma palmeira entre nós, frutificando e glorificando o seu nome. Deus nos abençoe. Estamos caminhando para o encerramento e eu convido os irmãos para ainda cantarmos juntos o hino de número 61.
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Frente. Oração final. E após a oração, a bênção e o tríplice amém. Fiquemos em pé, irmãos. Soberano Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez, Senhor, nós nos dirigimos a Ti humildemente para agradecer pela dádiva do culto que ora Te prestamos. Te louvamos porque o Teu Espírito nos orientou e certamente nos disse, nos determinou, nos orientou em tudo quanto aqui nós fizemos. Que o culto tenha sido recebido pelo Senhor com bem-aventurança. Queremos nesse momento, Senhor, agradecer pela vida do nosso irmão Odaleia mais uma vez, pela celebração dos seus 85 anos. Queremos orar pela sua saúde física e também pela sua vida espiritual. Queremos orar por cada familiar que se dispôs a vir e a nos irmanar neste culto de gratidão. Queremos agradecer, Senhor, pela vinda dos nossos amados irmãos, cada pessoa querida, cada irmão amado que esteve aqui nesse momento de celebração. Em tudo e em todas as coisas aqui, Senhor, nós procuramos aqui louvar e dignificar o Teu nome. Te pedimos uma bênção para o momento que vamos passar aqui ainda nos arredores da igreja, na nossa retaguarda. Pedimos a Tua proteção no retorno para as nossas casas, uma noite de sono reparador e uma semana abençoada, já que começamos na Tua presença. Sejas Tu conosco, Senhor, rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz.
e que assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora segue os nossos agradecimentos. Primeiro, nós agradecemos a Deus, que nos concedeu este privilégio. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão. Agradecemos também a cada convidado da Dona Odaléia, né? Eu sei que ela fez os seus convites, e muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado aos demais visitantes, aos amigos, aos irmãos, que Deus possa estar coroando também a sua vida com as mais copiosas bênçãos. E queremos aqui também estender a nossa gratidão à família, pelo apoio, pelo carinho, pela dedicação, para que tudo isso acontecesse. Que Deus possa estar abençoando ricamente a cada um. E eu quero apenas relembrar aqui os avisos que fiz pela manhã. Na quarta-feira, nós teremos a nossa reunião de oração com estudo bíblico na direção do pastor. No sábado, eu avisei pela manhã de que nós teríamos um encontro de igrejas lá em Cachoeiro de Itapemirim, no IBC. Mas eu quero informar aos irmãos que este trabalho foi cancelado, portanto, não haverá mais esta reunião lá no próximo sábado. E no próximo domingo, é o terceiro domingo, o pastor estará lecionando aqui pela manhã, teremos também a celebração da Santa Ceia, e o presbítero Hidalto estará na Cabroca, né, lecionando lá, e à noite nós teremos os trabalhos normais aqui, na direção também do pastor, e o presbítero Roger estará na congregação. E o quarteto Moriá estará atendendo um convite na Igreja Batista de Rio Novo do Sul, também às 19 horas. Portanto, não estaremos presentes aqui, mas estaremos louvando a Deus lá na Igreja Batista. Irmãos, agora nós teremos o pós-lúdio. Teremos alguns slides aqui da família, e após este slide, nós vamos nos dirigir para a retaguarda da igreja, onde a família, com muito carinho, preparou, né, alguma coisinha para a gente saborear. Então, após a passagem aqui dos slides, está encerrada, então, a nossa programação aqui, todos estão convidados para a retaguarda da igreja.